Pois, boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês, né? A gente vai ter esse momento, né, que é uma palestra aqui dentro desse maravilhoso evento que é a Feira de Moda e Economia Criativa da Serra da Meruoca, né? Gostaria também já de agradecer ao convite, agradecer ao SEBRAE, né, agradecer à Associação Comunitária Cine Maria, agradecer Criar Produções e Eventos e agradecer à Secretaria de Cultura, né, e o Governo Municipal de Meruoca, que vem como parceiro na execução desse evento aqui em nossa comunidade. Pessoal, a gente vai falar sobre economia criativa, né? O tema da nossa palestra é Economia Criativa como fonte de novos empregos. E aí, pessoal, mas para isso, eu gostaria da gente abrir um pequeno leque dentro dessa nossa palestra para a gente falar sobre a criatividade, né? Porque às vezes a gente fala de economia criativa e não sabe o que é economia criativa e não sabe nem o que é criatividade, né? Porque os dois caminham junto e um necessita do outro, né? E é isso, né? O que é que vocês acham? O que é economia criativa ou o que é criatividade? Há uma pequena diferença entre essas duas coisas, né? O que é para nós economia criativa? A economia criativa é tudo que envolve a reutilização, né, e também a questão da sustentabilidade. Eu produzir com algo existente um novo produto, de forma que esse produto ele vai gerar, por exemplo, uma peça de roupa, uma indumentária, um adereço, algo voltado a isso. E a criatividade é um processo que está envolvido também, que faz parte, né, mas a diferenciação da criatividade é quando eu coloco a minha marca, minha cor, meu modo de pintar, meu modo de bordar, né, por isso que ambos estão interligados à economia criativa, como o próprio nome diz, economizar com criatividade. Muito bem. Alguém mais gostaria de falar sobre o que acha? Alguém? Assim, a economia criativa, para mim, assim, com criatividade, você reusa, reutiliza, não só roupa, como o Denise falou, objetos, e isso, você ter a consciência, né, de ser ecologicamente correto, não agredir nada na natureza, que você está reaproveitando e fazer disso uma renda extra. E entra a economia. E só destacando, gente, que nem sempre a economia criativa está vinculado a algo que eu vou pegar e vou customizar. Por exemplo, uma garrafa PET que eu peguei, customizei e transformei ela. Um grande exemplo que nós temos de economia criativa aqui na comunidade, na região, é o chapéu. Né? A palha da carnaúba, que é comprada, que passa por todo o processo, que vira chapéu, que dá sobra, vira vassoura. É um processo que aproveita tudo. Né? Eu vou dar um exemplo maravilhoso, puxando aí a nossa árvore palmeira, que é símbolo de Meruoca, babaçu, né? Dela pode aproveitar tudo, né? Usando a criatividade para aproveitar. A criatividade. E ali transformando em do coquinho você economia criativa. Usa objetos. Usa tudo, né? Sim. Dá para fazer a biojoia, né? Dá para fazer o pó, né? Dá para fazer o óleo, né? Então, assim, se você usar a criatividade e a coragem, você transforma o coco babaçu em uma imensidão de coisas, né? Teto ecológico. Outro grande exemplo da economia criativa. Dá para fazer um banquinho, porque nós temos ela aqui, não precisa nem de usar a palmeira lá. Outro grande exemplo da economia criativa, que é muito praticado por nós em casa, por exemplo, você faz o almoço,
Você cozinhou feijão, arroz, fez macarrão, aí sobrou. Aí à noite você pega e faz um baião. Então você está reutilizando aquilo também, certo? É outro processo de economia criativa aplicado hoje dentro da questão da culinária. Uma vez assisti uma palestra que a gente acorda e dorme praticando a economia criativa e a gente nem se dá conta. Quando se fala em economia criativa, para mim é assim, trazendo para o empreendedorismo, eu penso numa peça que foi criada, exclusiva e personalizada para uma pessoa e que posteriormente será vendida e que traga renda também. Exatamente, pessoal. A economia criativa é exatamente isso que vocês estão trazendo, né, para nós. A economia criativa é tudo que movimenta, que você pode melhorar e que possa lhe trazer uma renda, né? Uma renda extra. Um exemplo, quando o Denilson fala assim, eu fiz um arroz, um macarrão, fiz uma coisa para o almoço. À noite eu transformei no baião, né? Se eu transformei no baião, eu estou usando a economia criativa e estou economizando, né? Porque eu poderia ter jogado fora e fazer outro tipo de alimento e aí isso ia sair do nosso bolso, né? Então, pessoal, economia criativa, né, é tudo aquilo que eu posso transformar. Se sobrar, a gente consegue fazer virar adubo para plantar e colher nossos frutos. Isso. Já não fazer tipo a compostagem, né? Bom, tá vendo como é? Isso tudo é economia criativa, né? É tudo que você pode transformar e pode reutilizar, pode dar outra cara, né? Porque às vezes a gente diz assim, um exemplo de economia criativa, né? Você vai no lugar e tem várias xícaras, né? Várias xícaras para vender, né? Todas têm a mesma estampa, né? Mas tem 100 xícaras com a mesma estampa, né? E uma xícara das 100, ela tem só um embrulhozinho por cima da xícara, né? Só um papel transparente, né? Com um laço, né? Qual é a xícara que você compra? Hein? Aqui tem um laço. Aqui tem um papel e tem um laço, né? A diferença do valor dessa xícara, às vezes é de 5 reais, 2 reais, 3 reais, não sei. Mas só por causa daquele laço e daquele papel, essa xícara é mais cara. Mas a que você olha mais é para aquela, né? Por quê? Por causa do papel e por causa do laço. O que foi que essa pessoa fez de diferencial? Ela usou a criatividade dela, né? Botou um papel e assim ela possibilitou que a xícara custasse 5 reais ou às vezes até 10 reais a mais. Isso é economia criativa. É você utilizar o que você tem, como vocês bem falaram, né? E poder transformar e assim gerar uma renda. A economia criativa, pessoal, ela chegou, né? Ela foi... Eu creio que ela já existia, mas ela foi denominada economia criativa na década de 90, né? E ela veio se potencializar mais ainda agora no decorrer desse período que a gente passou, que foi da pandemia, né? Porque as pessoas ficaram desempregadas, porque a onda de não poder sair de casa, né, para cuidar da nossa própria saúde. E aí essas pessoas, só com aquele pequeno salário que algumas empresas deu, teve outras que nem deram, né, tiveram que usar e ver uma forma de se reinventar. Porque não a gente ia passar fome, né? Porque, um exemplo, e a empresa que não deu nada, o que é que ia fazer, né? Então foi aonde surgiu várias empresas, né? Não foi nem empresas, foi pequenos negócios, né? Foi surgindo pequenos negócios. E esses pequenos negócios, pessoal, a gente não sabe, mas anualmente, né, ele movimenta 2
bilhões de dólares, né? Essas pequenas empresas, essas pessoas criando, né? E ela gera uma quantidade de emprego anual, né? Se você for anualmente, ela gera uma quantidade de emprego equivalente a 30 milhões de empregos no mundo todinho. Então, assim, se você for ver, a economia criativa, ela gera muito, né? Ela gera bastante, né? Então, assim, às vezes a gente está na nossa casa, pessoal, e diz assim, ah, eu estou desempregado, né? Não tenho emprego, né? Porque a gente está muito condicionado, nós que somos o povo aqui, né, da comunidade. O que é que a gente se espelha? Se não tiver a prefeitura, você não está empregado, né? Se você não for para São Paulo, só vê o emprego lá em São Paulo. Se não tiver uma construção aqui perto que lhe pague uma diária, você está desempregado, você não tem trabalho, né? Então, assim, existe um mundo de outras possibilidades que você pode gerar renda, trazer o pão de cada dia e você ter como viver, né? Sem apenas pensando nessas coisas que eu acabei de citar, né? Mas por que a gente às vezes se condiciona a só isso? Ao São Paulo da vida, a Grendene, uma prefeitura, né? Porque a nossa criatividade, a gente não se acha ser criativo, né? A gente vê alguém, por exemplo, a Mônica comprou uma máquina, né? A Mônica fez umas blusas, né? Aí a Mônica diz, ah, mas a Eliane trabalha melhor do que eu não vou nem botar minhas coisas para vender não, né? Um exemplo, isso é um exemplo que eu estou trazendo. E aí isso, o que é que acontece com a Mônica? A Mônica não vai vender as coisas dela, né? Por quê? Porque ela acha que a criatividade dela é menor do que a da Eliane. E não, pessoal, a nossa criatividade, ela sendo desenvolvida, né? O que nós trazemos em uma peça, né? Às vezes você vê a mesma blusa, mas tem apenas um detalhe diferente. Isso dali é o seu potencial criativo, né? É o seu ápice de criatividade. E isso é o que torna as coisas que a gente faz única, né? Não é isso, é o meu potencial, é o que eu tenho de criatividade. E isso eu trabalhando, né? Eu posso tirar dali o meu sustento, né? E posso deixar de pensar em sair daqui, ou apenas pensar na prefeitura, ou apenas pensar no São Paulo, ou então apenas pensar na Grendene. Então a gente tem tanta coisa, né? Tanta coisa que a gente pode usar e gerar emprego, gerar uma renda que a gente necessite. Né? Se vocês forem, não sei se vocês prestaram atenção, nesse objeto aqui que a Francisquinha botou em cima da mesa no dia que ela estava dando aula, né? E eu fiquei matutando esse bicho aqui, né? Que é um animal, né? Ela disse que é um jumento, né? E aí eu fui ver de que era feito o jumento, né? O jegue aqui, né? Esse objeto, né? Bem criativo. Ele é feito daqueles, quem conhece palha de fazer chapéu, né? Quando a gente corta a cabeça da palha, né, Francisco, que chama? É aquela capemba, a parte da palha. A pessoa foi lá, moldou, né? Só raspou de um lado, raspou do outro, fez uma cabeça, usou a própria coisa da palha, né, Francisco, que fica pendurado os frutos, né, da carnalveira, fez as pernas do bicho aqui, fez um pé mais torto que o outro, mais largo, botou aqui, ó, com a própria palha, um rabo, né? Botou aqui parece até uma pena ou alguma coisa aqui em cima, que é o cabelo do jumento, né? E grudou as orelhas. E eu creio que a Francisquinha comprou por R$8. Comprou por R$8. Né? Então, pessoal, ó, isso, a pessoa que fez aqui, ó, foi muito criativo, né? Era algo que ia se acabar lá, no sol, no sertão, e ela pegou e fez algo criativo, que vale muito mais, e foi muito mais caro, bem simples, do que uma própria capa de chapéu, né? Que a pessoa passa às vezes, hoje é porque o chapéu está um pouquinho com mais valor,
né? Mas como ele vendeu por R$8 uma capa de chapéu hoje, ou há poucos anos atrás estava de 3, 2, já vi até de 40 centavos uma capa de chapéu, né? Então assim, ó, R$8 a cabeça da capenga que sustentava a palha, né? Imagine aqui ele com 10 jegue desse daqui indo para uma feira, ele tem quanto, né? Quanto ele tinha? Tem 100 pontos, bem rapidinho. R$80, né? R$80. Então, pessoal, ó, é algo simples, né? Algo bem simples, que com a criatividade da pessoa, ela tirou o seu sustento e gerou o seu emprego, né? Ou a gente estava vendo e estava juntando material para apresentar para vocês. Márcio, cadê o Márcio? Oi. Quanto nós, Maracatu, pagamos em 3 coroas dessa daqui? Não, foram 4, né? Foram 4, né? Foi 1.900. Quase R$2.000, né? As 4 e os cetros, né? Sim, as coroas e os cetros, né? E essas pecinhas aqui a gente vê lá em Sobral, né? Tudo que a gente vê aqui tem ali nas lojas em Sobral, né? E que a gente poderia ter montado, né? Ter criado o nosso... E esse dinheiro que a gente pagou para um artesão, que é importante, valorizou o trabalho dele, foi ele que fez. É uma forma de da renda, do dinheiro girar, né? Mas o dinheiro poderia ter girado aqui dentro da comunidade, aqui na Meruoca. E a gente teve que contratar lá de Fortaleza, né? E aí essa pessoa usou a criatividade dela, tem a criatividade bem aguçada e criou. Se você for, talvez você for ver aqui dentro, deve ser papelão. Ele revestiu o papelão com o tecido, comprou essas bijuterias, né? Grudou aqui, né? E aí fez uma coroa, e 4 coroas a gente pagou quase R$2.000. Então saiu praticamente a R$500, né? Se a gente for arredondar, saiu a R$500 uma coroa dessa, né? Então, pessoal, é para vocês verem que a economia criativa, que é a criatividade desse artesão, gerou para ele, praticamente, se ele tiver gastado uns R$500 com material, que eu acho que ele não gastou, né? Mas gerou um lucro para ele em torno de R$1.400, se ele tiver gastado R$500 na confecção dos materiais para formar as coroas, né? Então, assim, isso é a criatividade, a economia criativa gerando emprego e renda, né? Eu vejo hoje uma pessoa aqui, eu estava vendo da comunidade, eu encontrei ele ontem. E eu, desde quando eu fui convidado para estar junto com vocês, a gente conversando, né, sobre economia criativa, eu vi um rapaz, e aí eu vi um rapaz com 2 galinhas vivas dentro de uma sacola, né, vindo na estrada. E aí eu fiquei pensando assim, a minha avó me disse assim: meu filho, você sabia que fulano de tal está vendendo galinha agora? E eu disse: vó. Ele: sim, está vendendo galinha. E parece que é 55 a 60 reais uma galinha que ele vende. Eu disse: eita, vó, ele tá... E ela disse: não, meu filho, mas ele já vende a galinha morta, né? E cortadinha, no ponto de você pegar e botar na panela. Eu disse: é mesmo? E aí eu fiquei pensando assim, ele comprou a galinha entre 35 e 40, né? Porque ele matou e pelou e cortou, ele agregou 15 reais. Se ele comprou de 40, não, 25, né? Se ele vender de 60, né? De 35, dá 25. Só porque ele matou, repelou e cortou, ele cobrou 25 reais a mais, né? O que é isso? É usar realmente a expertise, né? E aproveitar que às vezes a gente é preguiçoso mesmo e acha melhor comprar a galinha de 60 reais porque já vem morta e cortada, né? Do que comprar ela de 35 ou de 40, né? Então, pessoal, é para vocês verem que isso que a gente faz também, que ele está fazendo, está gerando emprego para ele, né? É uma renda que ele está trazendo, né? E a gente viu, e pesquisando para trazer e conversar com vocês, a gente vê que tem muitas empresas hoje que
se tornaram empresa porque a pessoa teve uma pequena ideia e essa pequena ideia deu certo, né? Teve a coragem de criar e essa pequena ideia deu certo e tem hoje 2, 3, 4, 5, 6 funcionários, né? Vivendo daquela pequena ideia que ele começou, né? Então, pessoal, é algo que a gente tem que despertar e o despertar é agora, né? O nosso despertar é agora. Oportunidade nós temos, criatividade nós temos só que realmente colocar ela, porque todo mundo tem criatividade, colocar ela realmente em prática e começar, né? Porque às vezes a gente fica olhando para o outro, ah, fulano tal conseguiu tal coisa, aquilo outro, tem carro, tem moto, não sei o quê. O que foi que ele fez? Só fica com inveja das coisas que ele conquistou, mas não imagina o processo que ele passou para chegar lá, né? Para conquistar o que ele tem hoje. E pessoal, a economia criativa, ela está presente, né? Ela está presente na arquitetura, está presente na parte cultural, é onde a economia criativa se manifesta mais, tem milhões de oportunidades, de coisas novas, né? No teatro, na música, a economia criativa hoje ela está em todo, na gastronomia ela está em todo canto, né? Não é só numa coisa. Então é um leque de possibilidades. E a economia criativa, ela não depende de pessoas formadas, né? A economia criativa não depende de pessoas que precisam fazer faculdade, mestrado, não sei o que. Não. A economia criativa, ela não depende de quem tem dinheiro, né? Por quê? Porque você pode pedir um empréstimo. Quando a gente não tem dinheiro, a gente pede um empréstimo para começar. Então a economia criativa, ela não se condiciona a um público, né? Um exemplo, só quem é criativo é quem é rico, ou quem é branco, ou quem é preto, ou quem é gordo, ou quem é magro. A economia criativa é para todo mundo. Hoje, mais cedo à tarde, né, eu comprei uma pessoa para vir para cá. Ela falou assim, não, isso aí é coisa de indicação. Eu, como assim? Foi divulgado, tudo é para o público, né, aberto ao público. Às vezes a pessoa não tem conhecimento e pensa que fala isso que você falou. Sim. Então, pessoal, a economia criativa é isso, né? A economia criativa é para todos, né? Não tem raça, não tem cor, etnia, não tem religião, não tem grupo social, né? Então, a criatividade e a economia criativa é para todo mundo, né? Tanto é que ela representa, salvo me engano, 15% do PIB do Brasil. Isso. Competindo diretamente com as fábricas de carro. Porque é exatamente o que você retratou aí. A economia criativa, ela não parte do processo de formação onde eu preciso ter uma graduação, uma pós, ser mestre, ser doutor. É um setor que está em todas as áreas e que as pessoas têm que ter essa expertise da criatividade, claro, e o querer aprender. E assim, eles trazem esses dados, esses números, essa coisa toda, mas você não vê algo, tipo assim, de fato da economia criativa. Por exemplo, quando o rapaz do censo, é só para vocês verem como é que funciona. Ela não é tipo mostrada dentro da tabela de crescimento ou de avaliação do governo, que está gerando emprego, não sei o que mais lá, porque a maioria das pessoas que trabalham com economia criativa, elas não estão ligadas. Mas porque tem uns que não assinam carteira, né? Tem as pessoas que não são MEI, né? Então que vive mesmo na informalidade, mas que a economia criativa gera renda e que aumenta o PIB do país, né? Que se iguala, como o Denilson falou, a essas empresas grandes que são às vezes, na verdade, multinacionais, né? Mas que estão gerando emprego e renda e qualidade de vida para as pessoas que nelas estão inseridas. Então, pessoal, o nosso convite é isso, é um despertar, né? Despertar para diversas possibilidades que a gente pode ter, né? De mudar a nossa vida, realmente de melhorar, né? Porque quando você pode, você mesmo, com as suas mãos, com o seu esforço, gerar a sua própria renda, você não vai estar dependendo
de uma empresa, ou dependendo de terceiros, ou dependendo de um patrão que só quer explorar o que você pode oferecer, né? Que no dia que você adoece, você não serve mais, porque eu já passei por isso, eu sei como é isso, né? Então você ser o seu próprio patrão, você denominar as suas próprias horas de trabalho, né? Então assim, é um leque de possibilidades, né? De você viver bem, estar bem e realmente estar bem consigo mesmo, né? Tendo a sua saúde mental, né, Márcio? Trabalhando para você mesmo, né? Então, pessoal, isso é muito bom, né? E aí, é isso, né? O convite é esse, é abrir os nossos olhos para a economia criativa, para tudo isso que a gente já carrega e ter um despertar de melhorar a vida, de estar bem, né? Para a gente realmente valorizar o que nós temos e assim também ajudar o planeta, né? Porque a economia criativa, como foi bem citado, ajuda muito, muito, muito o planeta. Enquanto nós que somos os menores, se preocupam com o planeta, em estar reciclando, em estar dando forma ao lixo das grandes empresas, né? Porque somos nós, as pessoas que fazem economia criativa, que se preocupa com o lixo que a empresa aqui de refrigerante de Sobral produz, né? Porque nós somos os artesãos e as pessoas que catam o lixo que se preocupam, né? Eles só querem gerar, vender. Quem se preocupa com o lixo todinho, quem é? Se não é nós, né? Então assim, nós temos que se preocupar também com o nosso futuro do nosso planeta. E a economia criativa está aí, para nos ensinar a dar valor ao que nós temos. Um pequeno retalho, né? A gente fez quase uma mandala, né? Parece uma mandala, mas uma flor, cheia deu um ápice bem diferente, né? Um chapéu com um adereço, que uma pessoa lá levou para o nosso festival e botou na cabeça de cada um. Uma pessoa ganhou R$50 porque estava com o chapéu mais bonito, né? E que esse chapéu poderia ter sido, e esse nosso chapéu tem potencial de ser customizado aqui no São Vicente, botado aí nas plataformas de mídias digitais, como a gente vê, e ser vendido para a gente lá na China, né? Caríssimo, né? Então assim, é usar os meios que nós temos, porque a economia criativa, ela surgiu na década de 90, mas foi também por causa das tecnologias digitais, né? Das mídias digitais, que ela foi se desenvolvendo, foi crescendo, e aí está aí hoje, esse potencial de tudo que nós temos. Alguma pergunta, alguma colocação, alguma coisa? Estou achando que vocês estão ficando cansados, assim, abrindo a boca, né, Dália? Alguma coisa, pessoal? Alguma ideia? O que a gente pode estar fazendo? Uma pergunta, esses artesanatos aí, são para vender? São mostras? São mostras. Aqui foi a Francisquinha que comprou de um amigo nosso, né? São peças piloto, até para a gente se inspirar, né? E a gente mesmo está podendo, está construindo para a gente mesmo, para dar de presente aos amigos, para vender também, né? São nossas peças piloto, são amostras. Aqui nós temos coisas que foram criadas, né, pelo grupo de customização. Não sei se foi produzido nessa feira. Foi produzido nessa feira. Na oficina aqui. Na oficina do ponto de bordado, né? No dia da primeira oficina, na sexta-feira, né? E aí você vê um short desse, né, que alguém doou ou não queria mais, né? Você faz uns pontos de bordado, bota umas pedrinhas, aí já valoriza, né, a peça, já ganha vida, né? Já não é mais aquela peça velha, é uma peça customizada, né? Uma peça que ganhou vida, uma peça nova, né? Customizada. Esse aqui que fez, também não tinha. Esse aqui é importantíssimo, ele fez. Hoje foi na nossa aula, né, de corte e costura, né? A gente ganhou, o grupo
de customizar da comunidade ganhou várias blusas. A gente pegou umas, cortou as mangas, né? E aí fez aquelas manguinhas que a gente pode estar botando por baixo para proteger do sol. Bota aí no seu Né? braço. E esse daqui foi eu que costurei, viu, pessoal? O teste é agora. E ele é ótimo aluno e ele fez o bordado. Mostra o bordado. E tem outras, viu, por aí sendo vinculadas, ó. Temos essa outra peça aqui também que foi feita ontem, né, na aula da Fransquinha, né, que foi de customização, ó, um short que ficou bem bonito, né? Se você for ver, tá com uma cara nova, né? Então, assim, são muitas Ideias. ideias. Aqui a blusa que foi cortada, Da tirada, blusa que cortou, virou outra feita blusa outra que pode blusa. ser terminada e acabada É, com mais aqui foi- detalhes, né? Um ato bem criativo, né? Que era da blusa lá. E era da blusa que foi tirada das mangas. E o que podemos reaproveitar das sobras, mostra os tapetes que a gente pode estar. Faz o tapete e faz os fuxicos Os retalhos bem, né? cortados, É, o fuxico as blusas bem. velhas, pode ser reaproveitado, né? Para fazer Essa um tapete ou daqui alguma outra foi coisa. na... Bolsa, né, Dália? Também. Mostra a bolsa. Uma que é feita blusa, ela também. faz 5 peças, gente. Tá Estamparia fazendo botânica. Pronto, essa daqui foi na nossa aula de estamparia botânica, né? Essa daqui já foi usando a tinta, mas teve uma que a gente aprendeu que é ecoprint, né? Que é onde você não usa tinta, você usa apenas aquele sumo que sai natural, né? o pigmento natural que sai da folha, né? E fica bem bonito. Ela tá por aí, ó, nada. Mostra ela aí. Só a folha. Ah, essa aí. Mas aí Foi. É tipo um fica carimbo. fica mais clarinho, né? Então aqui, ó. Então, pessoal, é isso. Economia criativa está aí gerando emprego e renda, né? Para quem quer realmente, para quem quer despertar o seu ser empreendedor. E a gente agradece ao nosso parceiro, ao Sebrae, né, que está patrocinando, né, essa nossa feira de moda e economia criativa da Serra da Meruoca, né, agradece bastante. Agradece a vocês que estão aqui junto com a gente, que passaram esses 3 dias, que foram muito gratificantes, de muito aprendizado. E, aproveitando, eu sempre gosto de ver isso pelo nosso secretário Denilson. Você diz assim, e eu vou deixar, como é que você diz? Para a comunidade fazer, tipo assim, para não Desafio, né? eu vou deixar um desafio, né? Que a gente possa, de fato, produzir peças, né? Realmente reavivar o grupo, produzir peças para a gente expor nas feiras que tem, na Meruoca, né? Nos espaços que a prefeitura também cedeu para os artesãos no mercado, ali no complexo, né? Então, dando esse grande apoio também à gestão, entendeu? Então, assim, é se organizar, produzir. Esse negócio de, eu estou desempregado, e tu tá fazendo o quê, né? Estou em casa deitado. Realmente, né? É querer ficar desempregado. Porque a oportunidade de gerar renda, você tem. Basta você querer e ter coragem, né? Então, pessoal, muito obrigado.